Constantemente aqui neste canal me perguntam qual o meu treinador favorito do Chelsea, se é Tuchel ou Mourinho. Me perguntam qual o melhor jogador do passado do Chelsea, se é Drogba, se é Lampard, se é Peter Cech ou John Terry também. Sempre me questionam sobre essas questões. Eu vou começar a respondê-las em vídeo. E o vídeo de hoje, a proposta dele é top 5 melhores treinadores que eu já vi no Chelsea, que eu vi com os meus olhos. Então vai ser mais ou menos ali no começo da era Abramovich, né? Ali metade de 2006 pra cima, que foi quando eu comecei a acompanhar este clube, até agora 2024. Enfim, cara, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, então pra situar vocês, quando eu começo a torcer pro Chelsea, quem tá no comando do clube é José Mourinho, cara. É um momento que, desculpa pra vocês, eu não consigo explicar, velho. É inexplicável, aquele time era mágico, assim. Talvez por eu ser criança, né? Acho que na infância as memórias, elas são mais bonitas do que elas deveriam ser, né? Na prática, se você for fazer uma análise, talvez não era tão legal assim, mas eu tenho uma memória afetiva muito boa com o Mourinho, cara, e também com Sir Alex Ferguson, que me impressionou assim do primeiro minuto até o último, mas quando eu cresci eu continuei gostando dos dois, do futebol praticado pelos dois, cara. Eu acho assim um estilo de futebol muito bonito de se ver, um futebol que funciona muito bem, muito inteligente, e eu gosto muito desses treinadores. Inclusive o Chelsea é muito composto por essas figuras, ó. Treinadores que passaram pelo Chelsea, eles têm muito essa cara. Vocês olharem o histórico de comissão técnica, vocês vão notar isso, que tem sempre essa vibe do futebol que funciona, de um futebol mais defensivo. Inclusive, isso refletia em mim jogando PES. Quando eu era criança, eu jogava PES, eu usava 5-4-1 como formação padrão. E eu sempre fui muito da retranca de jogo defensivo. Inclusive, irritava todo mundo, né? A maioria perdia pra mim por causa disso aí. E eu era muito safado no videogame, cara. Eu simplesmente montava times roubados pra poder ganhar no jogo. Era isso. Esse era eu quando era moleque. E muito por essa escolinha do Chelsea. Ela fez parte disso, né? Na minha cabeça. Amar muito esse estilo de futebol. E também o futebol alemão, cara. Duas escolas de futebol que eu gosto muito. Futebol reativo, o futebol retranca e a escola do futebol alemão, que talvez faça um pouco de parte da nossa identidade moderna. Enfim, cara, seguindo este contexto, tem alguns nomes que eu preciso citar aqui. Tem um nome que é muito falado com um saudosismo esquisito, que é o tal do Gus Rudnick. Eu, sinceramente, eu era criança, eu não lembro dele especificamente. Eu assisti os jogos, né? Eu assisti os jogos nessa época, só que eu não lembrava que era o treinador, mas basicamente ele é o cara que tem a melhor pontuação entre os treinadores que já passaram por aqui em um período, ok? Num período dele ele fez uma pontuação muito alta, e realmente mais alta que a de Guardiola, inclusive bizarro. E nós temos também a citação do Di Matteo, né? Pra quem não sabe, Di Matteo foi ele que ganhou a Champions League com o Chelsea. Mas tem um contexto aqui muito importante. Eu não dou o mérito 100% pra Di Matteo. O mérito também é de André Villas-Boas, treinador que foi demitido do cargo. Eu não acho que a demissão de André Villas-Boas veio por desempenho em si, ou questões de que ele não era um bom treinador. Eu acho que a questão foi mais elenco e treinador. Eu sinto que ele caiu porque talvez a situação tivesse legal, e não necessariamente pelo futebol. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque Roberto Di Matteo, pra quem conhece a carreira dele, ele não deu continuidade na carreira, muito porque a carreira dele não é de um treinador, digamos assim. Ele não é um cara que se tornou um treinador. Ele não deu certo como treinador. Ele simplesmente, quando ele pega esse período do Chelsea, ele só continua o trabalho de Villas-Boas, ok? Ele não cria algo novo, ele continua jogando o mesmo futebol. Se vocês quiserem pesquisar, inclusive, hoje, os dados da época, vocês podem ver que era o mesmo futebol praticado com Villas-Boas e Di Matteo. Só mudou a vontade dos jogadores e a fé deles no campo, né? Aquele trabalho mental de fazer o jogador acreditar no que ele tem potencial pra ser, que também Mourinho é muito importante pra isso, cara. Tem muita gente, inclusive, quando eles falam mal de Mourinho, é duro, assim, me pega assim no coração, porque muito da nossa identidade como clube do Chelsea, o que ele realmente representou nesses últimos anos, veio dele. A confiança dos jogadores veio dele. Inclusive, se pegar os jogadores mais importantes da história deste clube, assim, você pegar Drogba, Lampard, os caras, assim, fodas do nosso clube, eles falam e dão mérito a Mourinho, toda a galera daquela época, cara, eles sempre falam, pô, ele mudou tudo, mudou minha mentalidade, ele mudou o jeito que eu jogava. Cara, eles são muito gratos ao cara, sabe? Tipo, ele é muito importante. E hoje em dia você vê que a galera diminui bastante ele como treinador. Talvez seja um caso que rolou com o Di Matteo, né? Que é o caso mais do mental, de fazer o jogador acreditar que era possível. E foi, a gente ganha. Cara, aquele foi um dos momentos mais loucos da minha vida. Aquela final contra o Bayern de Munique, eu assisti ela ao vivo e eu fiquei tipo, mano, não é possível, velho. Foi tão acirrado. Cara, o jogo era tão emocionante, eu não conseguia tirar a cara da TV nem um minuto. Não foi mais emocionante que a final que a gente perde pro Manchester United. Nesse dia eu chorei, eu lembro muito bem, cara. Minha mãe ficou rindo da minha cara por causa disso. Tá chorando por futebol. Mas foi um momento muito pegado assim, porque eu sentia que o Chelsea ia ganhar aquele jogo e a gente perde pro Manchester United, cara. Foi muito emocionante, assim, demais, assim, tipo, um bagulho que pega assim na minha memória, tá ligado? Porque como eu já disse aqui no canal, pra quem sabe, pra quem não sabe,
sabe, meu irmão é torcedor do Manchester United, então tava eu sentado de um lado do sofá, ele sentado do outro. Acho que foi um dos dias mais tristes da minha vida quando a gente perdeu aquela final, velho. E muita gente aqui do canal não sabe disso, mas eu tenho essa memória aí que é foda. E, cara, em quinto lugar, a gente tem Maurício Sarri. E, cara, o Sarri Ball, a escola de futebol de Maurício Sarri é algo muito característico. A formação dele 4-3-3 é único. Ele faz do jeito dele, de uma forma que funciona. E é muito criticado, né, pelo jeito dele de fazer o futebol. Mas que, cara, ele é um dos treinadores que consegue extrair de qualquer elenco ruim um time consistente, cara. O que ele fez com a Lazio é incrível, assim, porque a Lazio era um elenco que era um catado de maluco, assim, tipo, não tinha nenhum sentido. Aí você pega o trabalho dele em outros lugares também, a mesma coisa, ele bota no lugar. Eu sei que muita gente odeia Sarri por dois motivos: Cristiano Ronaldo e Juventus. Tem uma galera que odeia ele porque ele não tirou o melhor, e realmente, eu não acho que ele é o melhor treinador do mundo. Pra tirar o melhor das melhores peças do mundo, eu não seria um cara que eu colocaria junto com o Messi. Talvez desse certo, talvez não, mas 100% de certeza que seria algo correto. Mas ele é muito bom em fazer elencos medianos ou mais ou menos, ou até bons, renderem mais do que a expectativa. E pra mim o trabalho dele no Chelsea é muito importante. Também foi um momento muito legal ali ver Eden Hazard ganhar um título europeu pelo Chelsea. Ele conseguir aquela Europa League, foi um momento marcante, e principalmente pelaquela final. A gente ganha de 4-1 do Arsenal, foi muito legal. Eu já tava mais velho, né, tu não era mais uma criança, então já via as coisas de outra maneira. Eu fiquei muito feliz com aquele jogo ali. Tava meio que me desconectando um pouco do Chelsea naquela época, e eu voltei muito por causa daquele momento ali com o Sarri. Foi emocionante pra mim também, e eu gosto muito da escola de futebol dele. Eu admiro muito o trabalho dele como treinador, apesar de eu entender que tem torcedor do Chelsea que odeia ele pelas goleadas que ele tomou, pelos momentos difíceis que ele teve aqui. Eu acho que é um cara que merece todo o respeito do mundo pelo bom trabalho que ele fez, cara. Eu acho que ele é muito importante, assim, tão importante quanto os treinadores que nos deram a Premier League. A cobrança daquela época era maior, ok? O Chelsea era visto como o clube, e hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia a gente tá em patamares mais baixos, a gente não tem essa expectativa toda. Um Sarri da vida eu acho que duraria muito mais tempo no cargo do que naquela época. Naquela época a pressão era muito grande, treinar o Chelsea era muito difícil, cara, naquela época. Enfim, cara, aqui eu sigo pro quarto lugar, Carlo Ancelotti. É muito engraçado essa história com o Ancelotti, porque eu lembro muito do rosto de Ancelotti quando eu era criança, tá ligado? Eu peguei muito do período dele no Milan, eu peguei muito do período dele em vários clubes. E quando ele teve no Chelsea, eu lembro do rosto, mas eu não sabia que o nome dele era Ancelotti. Eu não sabia que o nome dele era Carlo Ancelotti. Nesse tempo aí, eu tinha um acesso à rede social bem menor do que depois, mais pra frente. Então eu não sabia o nome exato dele, mas eu lembrava do rosto. Então, quando eu vi Carlo Ancelotti em outros trabalhos depois do Chelsea, eu peguei o nome dele e eu lembrei, pô, esse cara não já treinou no Chelsea? Aí eu lembrei, pô, aquele período lá do Chelsea foi com esse cara, ele era muito bom, mano. O time jogava muito bem. E óbvio que a gente vai lembrar, ele ganhou uma Premier League, inclusive, ok? Ele faz parte da nossa história. É um treinador muito importante. Treinador que, inclusive, eu tenho muito respeito, muito por causa desse período dele no Chelsea. E eu sempre defendo ele aqui. A galera parece que quer caçar motivo pra transformar ele em um treinador ruim, mesmo que fazem com o Mourinho, ok? Bem injusto, bem merda esse tipo de situação, porque ele não joga futebol progressivo, de passe. Pra mim é patético esse tipo de argumento. Eu acho que o treinador vai muito além do estilo de futebol dele, você tem que ver o que ele faz na prática. E é um técnico multicampeão, ganha em todo lugar que vai, faz quase todo jogador jogar bem. É um cara incrível, assim. O que ele fez com o Vinícius Júnior foi algo que não dá pra comparar, velho. Ele transformou o Vinícius Júnior em um jogador muito, muito bom. Acho que é um cara que só merece o nosso respeito. Enfim, cara, em terceiro lugar, eu falo de Antônio Conte. E, cara, Conte é um treinador que divide muita opinião. Porque em todo lugar que ele vai, ele arruma algum problema. Ele não dura nos cargos. Mas o trabalho dele é excepcional, assim. A carreira dele é muito boa. O estilo de futebol dele, eu acho já mais bonito que o de Sarri. Eu acho que ele consegue extrair mais de grandes peças. É um estilo de futebol muito característico, igual o de Sarri, né? Tem um jeito próprio dele de encarar o campo. Tem uma coisa chamada de contismo, né? Que é como chama o estilo de futebol dele. Sarri tem o Sarri Ball, né? Basicamente é isso. São treinadores italianos, proprietários com o próprio jeito de pensar o jogo, que não tem igual, assim. Você pode achar que pela formação, o futebol do fulano de tal parece... Não é. O de Antônio Conte é diferente. Sempre, em todo lugar que ele vai. Ele é muito consistente. O trabalho dele no Chelsea era muito bom. Eu gostava muito dessa época. Inclusive, é uma época que eu tenho um momento muito bom na minha cabeça quando ele tava aqui, ok? Tipo, eu lembro, pô, eu gostava muito daquele clube que praticava aquele futebol, e depois que ele saiu eu senti falta, bastante, assim, durante muito tempo, de um treinador realmente tão bom, cara. E, cara, o Antônio Conte foi incrível, assim. Ele chega muito criticado e em pouco tempo ele transforma o time em um time muito consistente, né? Um time que a galera talvez não acreditasse tanto que ia ser campeão no começo, na pré-temporada. Mas aí, quando você vai e começa a olhar a temporada, a gente começa a ganhar. Tá rolando a mesma coisa nele atualmente no Napoli. No Napoli fez a mesma coisa. No meu vídeo de pré-temporada, de previsões, né, da temporada, eu falei que eu achava que quem ia ganhar era o Napoli de Conte, acreditando nele, até pelo que ele fez aqui no Chelsea, fez em outros lugares, acreditando no bom trabalho dele. E eu falei lá que talvez a única coisa que pudesse impedir é ele ser demitido, né, que ele tava já caçando algum problema, mas não aconteceu. E agora, um dos times mais consistentes de toda a Europa é o Napoli de Conte. Então ele continua funcionando do jeito dele, da forma dele de encarar
encarar o futebol. Ele não é o melhor técnico do mundo em mata-mata, mas se você quer ponto corrido e consistência, ele vai entregar. E é um técnico, assim, muito, muito bom, cara. Não tenho o que falar, velho. É um cara que talvez só precise de um psicólogo, tá ligado? Eu acho que se ele arrumar um psicólogo bom, ele vai se tornar uma máquina. Ele vai ser o novo Pep Guardiola, velho. Porque, porra, ô carinha pra arrumar problema, hein? Meu Deus do céu, mano. Todo canto que ele vai, ele arruma um problema. Enfim, cara. Agora, em segundo lugar, e esse aqui talvez um pouco injustiçado, né? Tem uma galera que trata ele como quase como se ele fosse Conte, não é o caso. Thomas Tuchel. Tuchel é um técnico alemão bravo. Tuchel é um técnico sincero, direto, que não tem papa na língua, que não aceita qualquer coisa. E se ele fosse de outra nacionalidade, eu acho que o pessoal perdoaria bem mais. Mas ele é bem criticado por causa disso, mas não é o mesmo caso de Conte. Eu acho que ele não arruma problema. Eu diria que os jogadores arrumam problema com ele, no caso de Tuchel. E no Chelsea foi um dos lugares que ele não teve esses problemas com os jogadores, né? Quando ele sai do clube, inclusive, muito jogador não ficou legal. Inclusive, tem reportes que tem jogadores que saíram do Chelsea por causa disso, né? Porque depois que ele sai, eles veem um treinador muito abaixo do dele e eles não querem mais continuar no projeto. É compreensível, inclusive. É um técnico que, quando algum torcedor do Chelsea fala que não gosta de Tuchel, eu me pergunto se ele torce mesmo pro Chelsea. Realmente eu fico, assim, uma dúvida muito grande. Se este cara é realmente um torcedor do nosso clube. Porque pra um cara chegar em um trabalho que na época o pessoal falava que, vai terminar muito mal, a gente tá mal, era visto como uma crise, desacreditado. Que, sei lá, você pegava o pessoal que trabalha em emissora falando mal pra caramba da gente. O cara pega o time no meio da temporada, arruma tudo e transforma a gente num dos times mais consistentes de toda a Europa. Aí tem gente que fala, mas é que o Lampard era muito parecido. Não era. O futebol dos dois é completamente diferente. São escolas diferentes. O futebol alemão de Tuchel é muito característico da Alemanha, ok? Não tem nada a ver com o Lampard. Lampard tem ideias completamente diferentes. Ele muda as ideias, dá o mental certo pros jogadores, a mentalidade pra ganhar. E um dos elencos mais mal montados de todos os tempos, ele é campeão da UEFA Champions League, ganha o Mundial de Clubes, ganha tudo que ele tinha pra ganhar pela frente, vai pra final de Copa e só perde pra treinadores excepcionais como o Klopp, por exemplo, que derrotou ele em finais de Copas, por erro dos jogadores, inclusive. Dá pra deixar bem claro isso, que não foi o futebol praticado, foi os próprios jogadores que erraram naquelas partidas, pra chegar, por exemplo, nos pênaltis e o cara cometeu um erro bizarro pra bater o pênalti, goleiro também, enfim, são muitos detalhes que as pessoas ignoram e contexto, mas Tuchel, ele fez um trabalho que é inacreditável. Ele fez o que Guardiola tentou fazer durante muitos anos, que era ganhar a Champions, e ele ganha primeiro, enfrentando o próprio Guardiola. É muito engraçado ver as opiniões sobre Tuchel, porque a galera que fala mal dele, normalmente a galera mais ignorante sobre futebol que existe no mundo. É o twitteiro, postileiro médio que só fala merda dos outros. É exatamente esse cara que odeia ele. Sabe quem que gosta dele? Caras que entendem muito de futebol. Até hoje, todos eles falam que ele é incrível, que ele é o cara. Os jogadores que jogaram com ele falam que, tipo, a mentalidade que ele bota ali em campo, o jeito que ele treina é muito bom. E também os adversários dele admitem que ele é muito bom. Se vocês não estão acreditando em mim, cara, vejam o próprio Pep Guardiola falando dele, falando e admirando o que ele fez, tá ligado? Tipo, o treinador que você baba tanto, que é o melhor do mundo, acha esse cara incrível e você não. Tá vendo a doideira como tá errada a cabeça de algumas pessoas, cara? Cara, se você é torcedor do Chelsea e não gosta de Tuchel, você é maluco. Eu falo com todas as palavras sem nenhum medo. Você é louco da sua cabeça. O que esse cara fez, ninguém fez em lugar nenhum. É irreal pensar que um treinador consegue fazer um trabalho desses em tão pouco tempo. Lembrando, foi muito rápido, cara. Foi muito rápido que ele transformou a gente num dos times mais competitivos do mundo. Inclusive, nos últimos trabalhos dele também segue essa vibe. Tanto que foi no Paris Saint-Germain, tanto no Bayern de Munique. O Bayern de Munique quase ganhou a Champions. O Bayern de Munique ficou 7 minutos de ganhar uma Champions League. E muita gente não nota esse detalhe, precisando de um milagre de Roselu, cara. Esse aqui é um dos melhores treinadores da história do nosso clube. Um dos melhores momentos que eu assisti o Chelsea, ok? Mano, eu ficava maluco com esse time jogando futebol, cara. Eu amo Tuchel. Eu já gostava dele antes de vir pro Chelsea. Quando ele veio, ele faz um milagre. E não tem como eu não amar tanto um treinador desse nível, cara. Ele é incrível, é incrível. Por último, em primeiro lugar, José Mourinho, que eu já falei aqui um pouco dele. E eu sigo na mesma de Tuchel. Se você não gosta de José Mourinho e é torcedor do Chelsea, tem alguma coisa errada com você. Ou você pegou o Chelsea numa época muito atual e você não viu o que Mourinho fez pelo clube. E talvez você não tenha esse contexto. E aí eu entendo você não gostar dele porque você não conhece. Mas dê uma chance ao que eu falo. O futebol que ele pratica é muito bom. Ele ainda é um excelente treinador. Pode não estar vivendo o melhor momento da carreira dele jogando no Fenerbahçe. Mas eu não duvido que daqui a um tempo, do nada, ele vai lá e ganha uma Europa League. Ele vai lá e ganha um título grande. A gente fica só observando e olhando. Pô, cara, esse cara aí é sinistro, tá ligado? E basicamente é isso, cara. É o Special One. Ele é o treinador mais importante da história do nosso clube. Não tem ninguém que foi tão importante quanto ele. Ele trouxe a identidade. Ele trouxe os jogadores certos. Ele trouxe um jeito das pessoas encararem o Chelsea. O Chelsea se tornou grande
grande muito por causa de Mourinho, cara. A junção de Mourinho e Abramovich fizeram esse clube ser o que ele é. E quando um torcedor fala mal desse cara e você entende todo esse contexto que eu dei aqui nesse vídeo, você entende porque que eu fico tão bravo, né? Muita gente não entende porque que eu defendo tanto o Mourinho, porque eu recebo muito comentário que não faz nenhum sentido de uma galera que talvez vinha da geração Eden Hazard, né? Que começou a assistir em 2015 ali e viu talvez a treta entre os dois ali, né? O desentendimento e ficou do lado de Hazard e odeia Mourinho. Cara, para com essa merda, mano. Esse cara é mais importante do que Hazard pra nossa história. Muito mais, ó. O peso que ele tem no nosso clube, ele não tem lugar nenhum. Não importa o que ele fez no Porto, não importa o que ele fez num lugar tal, ele foi a base de tudo o que foi o nosso clube nos anos seguintes, ok? Ele fez acontecer e ele é muito importante, cara. Cara, vocês não entendem o que é pegar um time que não é tão grande e transformar em uma máquina como ele fazia. E ele desafiou os grandes treinadores que hoje vocês babam ovo. Ele desafiou todos esses caras e ganhou, ok? Mais engraçado que possa parecer, né? A galera coloca como se os caras fossem muito acima e a maioria desses caras perdeu pra ele. Enfim, cara, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado aqui desses treinadores. Tem uma linha um pouquinho diferente aqui nesse final com o Mourinho, porque eu acho que eu precisava falar sobre isso. Porque é muito importante conscientizar as pessoas dessa geração de futebol a entender o que é Mourinho, cara. Parece que muita gente não entende o peso que ele tem pro nosso clube e ele realmente tem. Não entendeu o que um Tuchel fez, você parar pra olhar ali o tempo que ele teve e tudo que ele conseguiu conquistar e perceber, pô, mano, eu acho que eu nunca vi ninguém em nenhum lugar tão rápido fazer tanto. E aí você começa a entender peso, sabe? Do real que o treinador teve no nosso clube. Se você gostou desse vídeo, cara, não esqueça de deixar o like. Se você gostou mais ainda, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Muito obrigado a todos vocês que me escutaram até aqui. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga em @ddcorvo, tem no Twitter, tem no Threads, enfim, tchau.